Então vamos começar o passo a passo da guirlanda de corujas. Eu vou começar riscando e recortando os moldes nos tecidos. Para esse modelo de coruja, você precisa escolher duas estampas diferentes de tecido, mas de preferência com as cores contrastantes. Por exemplo, aqui eu escolhi um fundo rosa com flores, o motivo floral em marrom, e também o fundo mais pro beijinho, marronzinho, e com bolinhas rosa. Então, a junção dos dois vai ficar harmoniosa. Você pode escolher outras cores, outras estampas para tecido, só que coloca sempre em cima uma da outra para ver se vai estar contrastante, tá certo? Então, eu vou começar riscando os moldes. Eu tenho aqui o molde menor e o molde maior do corpo da coruja. Você escolhe a cor que você vai querer que fique. O molde grande ele fica por fora e o molde pequeno fica por dentro. O molde pequeno é a barriga da coruja. Então, é só escolher. Aí eu risco o molde, como nós fazemos com qualquer peça. Não precisa deixar sobra, tá? Aqui tá riscadinha a parte menor. Eu vou agora, lembrando, no avesso, hein? Não esqueça. No avesso vai ficar um trabalho muito lindo. Se você riscar no direito, mesmo que você faça a costura em volta, é perigoso ficar aparecendo o risco que você faz de caneta, tá? Então aqui já risquei o pequeno, já risquei o grande. Aqui o grande. Aí com a sua tesoura de cortar tecido, você corta em volta do molde que você riscou aqui no tecido. Não tem problema se tirar ou se não tirar o risco de tecido daqui, tá? Porque essa beiradinha, ela vai ficar escondida pra dentro. O que não pode é riscar no direito e ficar a beiradinha. Aí sim. Mas como é no avesso, então não tem problema. A peça pequena, eu reservo. E agora eu vou cortar minha peça grande. Eu sempre arranco do tecido maior, porque fica mais fácil de manusear. Então, vamos cortar a parte grande. Essa coruja, ela pode ser feita costurada à mão, ou também costurada à máquina. Quando eu faço esse modelo maior, eu gosto de costurar à máquina. Mas como aqui eu tô fazendo o vídeo, de repente quem tá assistindo não tem máquina para poder costurar, então eu vou costurar à mão, tá? Para que seja mais fácil para quem tá assistindo. Então aqui eu tenho a parte maior e a parte menor, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos unir as duas. Agora eu vou começar a montar o corpo da coruja. Aqui, quando vocês forem montar, não se esqueçam de pegar uma linha da cor do tecido. Eu vou fazer com a linha mais escura, porque eu estou fazendo vídeo passo a passo, então eu preciso mostrar a costura que eu faço, tá? Então, vocês, quando forem fazer, por favor, peguem a linha da cor do tecido. Eu estou fazendo com a linha preta nesse tecido claro, que é para poder ficar mais visível a costura, tá certo? Então, vamos começar. Aqui está as duas peças, as duas com direito para cima. Para a gente começar a montar, eu preciso colocar as duas peças direito com direito. Eu uno o lado direito com o lado direito. Aqui o avesso e aqui o avesso. E aqui, no cantinho, eu vou deixar as duas peças unidas embaixo. Aqui vai ficar sobrando e aqui em cima também. Mas daqui a pouco, enquanto eu for montando, vocês vão perceber como ela toma forma, tá? Então, aqui eu vou começar já costurando um tecidinho no outro. Faço a costura normal. Se eu quiser, eu posso fazer aquela costura que volta, tá? Do jeito que tá aqui. Ao invés de eu ir pra frente, eu volto pra trás e faço mais um pontinho. Opa, tá dando aí.
tá? Então, aqui ele voltando pra trás, ele fecha um pouquinho mais, tá certo? Então, vamos fazer essa costura em toda a volta. Aí, como nós vamos fazer naquela parte que tá diferente de tamanho? Enquanto você for costurando, você vai unindo uma com a outra, sempre deixando no mesmo tamanho, tá? Aqui é o ponto onde eu vou parar a minha coruja, tá? Aqui eu tô costurando o corpinho dela, fiz a costura de um lado e esse ponto eu paro. Por quê? Agora eu vou começar a unir do outro lado. Por que eu não posso continuar daqui? Porque aqui, nessa parte que vai ficar um pouquinho aberta, eu tenho que fazer um outro tipo de acabamento. Então, antes disso, eu terminei um lado da coruja, passo a linha, vou fazer o meu arremate, né? Aquele que vocês estão acostumados a fazer. Cada uma tem o seu jeitinho, né? E aí, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado, tá? Mesmo que vai ficar abertinha, eu vou unir uma peça com a outra na parte de baixo, aqui. Vou passar uma costura unindo as duas e quando chegar aqui em cima eu faço um novo arremate para poder fazer o acabamento da minha peça fazendo a costura. Aqui eu vou mostrar como começar o outro lado, tá? Eu vou unir aqui na parte de baixo, como eu fiz na parte de cima, e começo a minha costura subindo e unindo os dois lados, tá? Sem fechar nenhuma outra ponta, tá certo? Aqui, virei a peça de ponta cabeça, aqui, aí como eu estou fazendo a costura mais fechadinha, eu continuo aqui. Certo? Em toda a volta, unindo as duas, até chegar ao mesmo ponto que eu já tinha chegado, que é... Depois de terminar a costura e fazer o arremate da peça, aqui eu tenho os dois lados costurados, olha como ficou aqui, ela fica uma aberturinha, ó, aqui fica soltinho, porque a peça de trás é maior, e aqui em cima ficou aquele biquinho que eu falei. Esse biquinho, você pode tanto fechar assim, opa, tá aqui, fecha assim e continua uma costura aqui, só uma costurinha aqui pra fechar, ou deixar ele aberto assim mesmo, porque nós vamos fazer o acabamento do outro lado depois. Então, você decide, se você quiser fechar, se não quiser fechar, deixa o biquinho aberto mesmo. E aqui, o que eu vou fazer agora é dobrar uma partinha daqui pra dentro pra poder costurar. Aqui eu vou fazer como se fosse um fuxico com a coruja. Depois que você escolheu entre fechar ou não aquele biquinho que sobrou da coruja, você desvirando, né, colocando o avesso pra dentro e o direito pra fora, vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu escolhi deixar aberto o biquinho, até porque não faz muita diferença. Aqui, então, eu já tenho quase pronto o corpo da coruja. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir mais ou menos, vou puxar esse biquinho aqui e vou medir mais ou menos aonde eu quero o bico da minha coruja. A boquinha dela mesmo, o biquinho dela. Se é um pouco mais pra baixo, se é mais pra cima. E depois que eu me decidir, eu coloco um alfinete ou uma agulhinha segurando. Aqui. Tá? Tá vendo como tá ficando lindinha? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui na parte de baixo e vou dobrar uma beiradinha pra dentro. E com essa beiradinha, eu vou fazer como se fosse um fuxico. Eu vou passar a costura, tá? Aqui eu continuo fazendo com a linha mais escura, tá? Pra vocês verem melhor. Eu vou dobrando e vou passando a costura. Essa costura não pode voltar para trás, tá? É costura de fuxico. Vou dobrando e vou passando a costura. Olha como tá ficando a costura ali. Acho que nesse tecido não ficou muito bom, ó, pra mostrar com essa linha, não. Deixa eu mostrar no outro tecido. É como se estivesse fazendo uma barrinha.
vai fazer a barrinha com o tecidinho viradinho pra dentro. Uma beiradinha pequena, tá? Não precisa ser muito grande, não. Agora fica mais fácil pra mostrar. Não precisa ser grande a beiradinha. Tem que ser suficiente pra passar a costura. Ó. Por dentro e por fora. Eu faço em toda a volta do corpinho da coruja, tá? Até eu chegar lá onde eu comecei, onde tá o nozinho da linha. E eu vou fazer como se fosse um fuxico. Deixa de preferência a linha terminar pra fora, tá? Fica melhor. Então, aqui eu já passei a costura em volta toda. Antes de fechar, eu vou usar o meu enchimento, ou a manta acrílica, a espuma, o enchimento da preferência de você, que você tá acostumado a usar mesmo. E vou colocar na minha coruja. Eu coloco o quanto eu quiser. Se eu quiser deixar um pouquinho mais gordo, eu coloco bastante. Se eu quiser deixar menos. Só que a única coisa que tem que prestar atenção é na costura que você fez ali do lado. Por exemplo, aqui, dá pra ver, como eu fiz de linha mais escura, quanto mais enchimento eu colocar, mais a linha vai ficar pra fora, tá? Então, tomar cuidado na hora de encher. Coloquei aqui, achei que foi suficiente. Eu dou uma apertadinha e começo a puxar a linha. Vou fechar o bumbumzinho da coruja como se fosse um fuxico, ó. Fechei. Puxo aqui, vou arrematar da mesma forma que eu arremato qualquer costura à mão. E a base da coruja está pronta, tá? Aqui, pra ela ficar mais compridinha ou mais gordinha, depende bastante do tamanho que eu deixei pro biquinho. Por exemplo, essa daqui, ela ficou gordinha, ó, baixinha e gordinha. Mas se eu tirar, trocar, der uma amassadinha nela e puxar menos biquinho pra frente, ó, como ela já muda. Eu continuo com o alfinete aqui, tá? Olha como ela já ficou mais altinha. Então, tudo depende do tamanho do biquinho, tá certo? Você escolhe o tamanho da sua coruja de acordo com o tamanho do bico. Claro que o molde também você aumenta ou diminui, deixa ela do tamanho que for da sua necessidade. Agora eu vou mostrar como nós vamos montar o rostinho da coruja. Agora eu vou mostrar o acabamento que eu falei que nós íamos fazer no biquinho, tá? Dessa vez eu vou estar usando a linha da mesma cor, mas vai dar pra ver porque ela é um pouquinho mais clara do que o tecido de cima. O que nós vamos fazer? Temos que fazer um detalhezinho, uma costurinha aqui, quase um presponto. E como que nós vamos fazer isso? Para segurar o biquinho aqui no corpinho. Eu pego a agulha, a linha, né, dou o nozinho e eu vou começar aqui de baixo. Por quê? Para eu poder esconder o meu nozinho. Então, eu entro com a agulha aqui, ó, puxo, normal, e o nozinho já ficou escondido lá embaixo. A partir daqui, eu vou descendo e fazendo o detalhezinho do biquinho da coruja. Ó, vai ficar a costura segurando o biquinho. E além de tudo isso, fica o detalhe, né, de uma costura. Você pode usar uma outra linha, uma linha que seja um pouco mais contrastante. Aqui, por exemplo, eu poderia estar usando a linha marrom. Mas como eu não tenho... Imagina a pessoa costureira que não tem linha marrom, mas tudo bem. Então, eu estou fazendo com rosa mesmo, tá? Eu vou chegar até embaixo no biquinho. Ó, eu já tirei o alfinete, então tá subindo, mas é só segurar com a mão. E eu vou continuar do outro lado, ó. Eu venho aqui embaixo, faço também. Espero que esteja bom no vídeo. Eu continuo virando a corujinha e subindo agora a costura pelo biquinho, tá? Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Esse detalhe,
além de deixar a peça bonita, bem acabada, ela tá segurando o bico da coruja. Porque até agora a gente não tinha feito nada, nem colado e nem costurado. Então aqui é a forma que eu tô usando pra segurar. Chegou aqui, como que eu vou fazer o acabamento? Como eu preciso fazer um outro detalhe aqui, que esse detalhe, na verdade, ele é só se você quiser. Eu vou passar direto a minha agulha daqui, aqui embaixo. Olha onde ela vai sair. Se você não quiser fazer esse detalhe, é só fazer o acabamento aqui, tá? Vem aqui, eu vou fazer o arremate aqui, mesmo que eu vá passar a costura pra baixo. Você puxa o tecido de dentro, ó, pra você fazer o arremate. Pro arremate não ficar bem ali na cabecinha, tá certo? Puxa o tecido de dentro, faz o arremate no tecido de dentro, que a hora que ele voltar pra dentro, o arremate tá escondido, tá? Ó, ficou bem escondidinho. Aqui, como eu vou continuar, então eu vou mostrar como você continuaria se não fosse fazer o arremate. Agora, eu vou ensinar pra você como você vai montar o olho da coruja. Aqui eu já tenho um prontinho, tá? Esse eu fiz com um botão, usando botão e um pedacinho de feltro. Eu vou mostrar como funciona fazer dessa forma. Alguns lugares, alguns armarinhos, você vai encontrar os olhos prontos. Você vai fazer conforme for a sua vontade. Olha aqui, esse é o primeiro olhinho dela pronto. Eu vou mostrar como eu fiz esse. Esse é bem artesanal mesmo. Você vai precisar de um pedacinho de feltro bege, ou até, se você quiser fazer de uma outra cor, tá? Então, aqui eu vou utilizar como medida, eu não preciso nem fazer o molde. Eu pego o retró de linha, tá? Uso a base para poder riscar no feltro. Vira o feltro no avesso, né? E risco a base e faço um círculo. Aqui. Esse círculo eu vou recortar deixando a parte de caneta para fora. Isso já vai deixar o olho um pouquinho menor. Às vezes você vai achar que esse olho não vai ficar proporcional ao tamanho da coruja. Se bem que a coruja tem uns olhos meio grandinhos, né? Mas, assim que a gente corta, com a risca da caneta saindo do olhinho, do redondinho, você já percebe que ele fica menorzinho, tá? Então, aqui tá riscadinho. E aí, como eu usei o botão, eu tenho a opção de colar o botão ou costurar o botão. Eu costuro porque fica mais bonitinho, fica melhor acabado. Como eu faço a colagem com a cola quente, às vezes eu coloco o pinguinho aqui e coloco o botão em cima, a cola quente vaza pra cima do furinho. Não fica legal. Então eu prefiro costurar, tá? Então você pode usar um botão do tamanho e da cor que você quiser, que for contrastante com o modelinho e com a cor da coruja que você estiver fazendo, tá certo? Então aqui eu posiciono o botão onde eu quero. E como se eu estivesse pregando o botão numa camisa, numa blusa, numa saia. Vamos pregar esse botão. Corta a pontinha aqui para não te incomodar, tá? Vamos pregar este botão aqui nesse círculo de feltro. Se você achar necessário que tenha o molde do olho, é só me pedir. Mas se você usar a pontinha do retroço, que eu tenho certeza que você tem em casa, vai dar o tamanho certinho, tá? Então aqui eu terminei de costurar o botão. Eu vou fazer atrás o arremate, que é o acabamento, para poder segurar o botãozinho ali, tá? E os olhinhos da coruja estão prontos, tá certo? Esses olhinhos aqui eu vou colar ali no biquinho da coruja, próximo do biquinho. Agora eu vou mostrar pra você se você fosse continuar, né, do mesmo lugar onde você parou, pra poder fazer os detalhes da frente da coruja, tá? É só passar a agulha por dentro do corpinho, vai um pouquinho mais pra baixo, ó, passa, puxa, cuidado pra não amassar a orelhinha aqui da coruja. A linha tá aqui, né? Eu vou fazer pontinhos cruzados. Então, daqui eu desço um pouquinho do outro lado
e volto reto pra onde eu tava. Olha como vai ficar. Eu faço novamente pra baixo. Eu ainda não vou voltar pra cima, tá? Eu continuo, acho que dá uns três pontinhos. Até aqui eu desci fazendo de um lado. Agora, eu volto subindo. Eu venho pra cá, praticamente na mesma ponta da onde a linha começou aqui. E vou cruzar a costura aqui, tá? Do mesmo jeito eu faço na de cima. E isso são detalhes pra deixar a coruja mais bonitinha. Você faz se você quiser, é opcional, tá certo? Ó, fechei mais um e aqui eu vou fechar mais um. Como eu quero também fazer do outro lado, então eu vou atravessar a agulha aqui e já vou sair aqui do outro lado onde eu quero continuar fazendo. Ó, a agulha mais ou menos na mesma altura, tá? Aqui a ponta da agulha, eu puxo aqui. Ó, terminei aqui e vou começar outra aqui. Da mesma forma que eu fiz, eu desço fazendo os pontos, tá? E depois, terminei aqui, eu subo refazendo, para poder trançar, para poder cruzar os pontinhos e deixar o detalhe bem harmonioso. E o último aqui. Aonde que eu vou fazer o acabamento disso daqui? Aqui eu não tenho como fazer o acabamento, vai ficar horrível se eu fizer aqui ou aqui. O que que eu faço? A última empurradinha de agulha aqui, eu passo ela lá pra trás. Aqui atrás eu posso fazer o acabamento. Aí aqui você escolhe, ou faz aqui atrás, ou faz também aqui no outro biquinho da coruja. Eu posso até colocar aqui e fazer ela sair aqui embaixo, para poder fazer o acabamento. E aqui eu vou arrematar. Esse pontinho nem vai aparecer, porque nós vamos colocar numa guirlanda, então esse pontinho vai ficar escondidinho. E a minha coruja está quase pronta. Ela já está com os detalhes da costura aqui do lado, tá? Agora eu vou mostrar como nós vamos colocar os olhos. Eu já tenho os olhos prontos. Eu vou posicionar onde eu quero e no formato que eu quiser, porque eu posso colocar mais pra cima do biquinho, mais pra baixo. O biquinho tem que aparecer, tá? Não se esqueça. E também eu tenho que prestar atenção na posição que ficou o botão no feltro. Se ficou mais pro meio ou mais pra fora. A partir do momento que eu posicionei, eu venho com a cola quente, só um pinguinho e coloco. Do outro lado a mesma coisa. Só um pinguinho, coloco. E está pronta a corujinha. Aqui é a corujinha base. Você pode colocar um lacinho aqui na orelhinha, você pode colocar um lacinho aqui pra baixo. Aqui nós vamos fazer a base depois, quando formos montar a guirlanda, tá certo? Então, aqui é a base da coruja. A coruja está pronta para o trabalho. Para a montagem da flor, nós temos dois moldes. O molde da flor e o molde da folha, ou das folhas. Então, eu vou mostrar como é muito simples de fazer essa rosinha. Nós vamos pegar o feltro na cor que você desejar fazer. Quanto mais colorido, melhor, né? Fica mais bonita. Encontro o avesso do tecido, o avesso do feltro. Vou colocar o meu molde, vou posicionar de acordo com o formato que eu vou usar. E vou riscar. Esse molde, ele é muito simples, porque não tem segredo na hora de fazer a flor. Aqui, do jeito que eu faço, ó, você vai ver que esse molde, ele é cheio de voltinhas. Essas voltinhas é que vão fazer as pétalas da rosa. Aqui o molde riscado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar em volta
deixando sempre a risca de caneta para fora. Por quê? Essa risca de caneta onde nós estamos recortando vai ser realmente a beiradinha da flor. Vai ser aquela parte que vai ficar para fora. Então, é por isso que eu não posso deixar nenhum risco de caneta aparecendo, tá? Prestar bastante atenção nisso sempre, por causa do acabamento. E aqui também não tem a necessidade de estar exatamente de acordo com o molde. Você pode cortar aleatoriamente, tá? O molde é apenas uma base. Aqui eu já terminei de cortar. Como que eu vou fazer a flor a partir daqui? Eu vou cortar essa mesma peça em espiral. Como que é espiral? Eu começo de um outro lugar e vou recortando ao meio, sem cortar a peça, sem tirar nenhum pedaço. Vou fazer aqui já com a tesoura, não preciso nem riscar, tá? Sai daqui, já sai também fazendo as mesmas ondinhas que eu tenho na parte de fora, sem arrancar nenhuma peça, tá? Não precisa dar muitas voltas também. Quanto maior as voltas, mais larga vai ficar a flor. E quanto mais estreita, ela fica mais delicada. Então, aqui é como fica. Ela fica cortada em espiral, tá? E esse espiral é o que nós vamos fazer a flor. Para começar a florzinha, nós precisamos desse molde, dessa peça assim, uma agulha com linha para poder fazer o acabamento da flor. Enquanto eu vou criando a flor, eu preciso dando alguns pontinhos para que ela não fuja, tá? Como que eu vou começar? Eu começo da parte de fora, uno, e vou enrolando, tá? Juntando pecinha com pecinha e dou um pontinho. Deixa a linha sempre para baixo, ó. Corta a pontinha que tá sobrando e continua enrolando. Lembrando bem de prestar atenção para deixar a parte de baixo sempre junta, porque aí a parte de cima vai ficar no formato da rosa, ó. Se você perceber que tá fugindo, volta e dá mais um pontinho e continua enrolando. A parte de baixo tem que estar sempre junta, porque conforme você vai fazendo a flor, você vai perceber que o feltro, ele escorrega. Aí começa a soltar, ou a sua flor vai ficar muito alta, ou ela não vai ficar com formato de rosa, tá? Enquanto eu tô enrolando, olha como é que ela tá ficando. E continuo enrolando. Ó, aqui eu percebi que ela tá descendo. Eu volto e refaço. Tá descendo como? A parte de dentro tá ficando ou muito pra cá, ou muito pra cá. Eu continuo enrolando, sempre com o pezinho junto, dou mais um pontinho pra não escapar. E eu faço isso até chegar ao final do espiral de feltro que eu cortei. O espiral, ele faz com que a rosa fique cheia de pétalas. Porque se eu cortar reto ou cortar somente em círculo, não vai ter pétala na rosa. Ela não vai ficar com aberturinha. Ela vai ficar simplesmente um enroladinho de feltro. E aqui nós queremos que fique com pétalas. Mais pontinhos, para estar sempre juntinho aqui o pezinho da nossa flor. Aqui, para não escapar, já tava escapando. Olha, deixa eu explicar como que ela escapa. Eu tô aqui, né? Tô enrolando. Aí eu chego aqui, olha o que aconteceu, ele ficou aberto. O que eu tenho que fazer? Eu volto, puxo. Opa, minha linha ficou pra dentro. Linha sempre pra fora. Puxo. Dou um pontinho e continuo. Que aqui eu sei que ela não vai escapar, porque eu acabei de dar um pontinho com a linha. E continuo, sem deixar subir o feltro. Ó, tá formando a florzinha. E eu estou quase chegando ao fim do feltro aqui.
as pétalas, elas começam a se formar no finalzinho mesmo, viu? Quando você tá quase terminando. A hora que você começa a pensar, nossa, cadê a pétala da flor? Aí que ela começa. Ó. E depois também, que você terminar, é só dar uma aberturinha que ela já vira uma rosinha. Estou terminando. Eu não sei se dá pra ouvir no vídeo, mas os passarinhos ali fora hoje estão que tão. Eu adoro, né? Eles vêm sentar bem ali na minha porta. Aqui eu já estou finalizando a flor. Ó, cheguei na última base. Eu continuo enrolando, eu termino, né, de enrolar um pontinho. Essa parte que ficou arredondada, que é o final do espiral, eu passo a linha e puxo pra ela dar o acabamento aqui no finalzinho da flor, ó. E finalizo com o arremate. Sempre finalizando com arremate. Aí aqui eu já tô com a flor, é só fazer aquela abertura de pétalas que eu falei. Puxa as pétalas um pouquinho pra fora. Essa aqui ficou mais compridinha. Eu deixei escapar um pouquinho mais o filtro. Aqui você vai perceber que vai ficar meio abertinho. Você vem com a cola quente ou com a cola de sua preferência, põe um pouquinho e dá uma fechadinha aqui. Só pra ela não ficar muito aberta, fica desproporcional uma pétala da outra. E vocês vão perceber também que uma flor, cada flor que você fizer, nunca vai ficar igual a outra. Cada uma vai ter a sua identidade, tá? Então aqui é como nós fazemos a rosa. A folha, ela é muito simples. Você simplesmente vai pegar o pedaço de feltro verde, virar no avesso e riscar quantas folhas você quiser. Essa folha, ela é a mais simples, tá? Vou riscar duas. Essa mais simples, ela não tem nenhum tipo de detalhe. Ela é simplesmente a folha cortadinha, colada, unida, uma outra. Lembrando de deixar a risca de caneta pra fora, pra poder jogar fora. E aqui já tá pronta a folhinha. Você tem também uma outra opção de folha que eu já vou mostrar. Aqui eu tenho duas folhinhas cortadas, tá? Avesso do tecido pra baixo, direito pra cima. Um pinguinho de cola já dá a união uma com a outra. Uni uma com a outra, mais um pouquinho de cola, um pouquinho a mais por causa da flor. E aqui eu já tenho pronto mais um detalhe da guirlanda. Como que eu faço o outro modelo de folha? Vou mostrar. Você encontra o avesso do tecido, faz duas partes, risca e recorta duas partes de folha. Tem gente que consegue a mão livre as folhas, viu? Eu não consigo não. Ainda não, tem coisa que eu consigo. Aqui você pode tanto cortar junto ou separado, porque na verdade esse segundo modelo eu vou unir uma folha com a outra. Lembrando que eu não preciso de enchimento, porque a folha, ela tem que ficar um detalhe bem delicado na flor, tá? Então, na folha, mesmo que eu vá fazer peça dupla, eu não preciso colocar enchimento. Aqui eu tenho duas folhas, eu vou uni-las, deixando o avesso para dentro, direito para fora. Uma ficou diferente da outra, recorta. Faz uma ficar do tamanho da outra e no mesmo formato. E como que eu vou fazer o detalhe? Aqui eu vou usar uma linha de outra cor, só para destacar, né? Para vocês conseguirem ver melhor, mas aí vocês vão usar, por exemplo, aqui nesse verde, fica legal colocar um verde mais claro. Vai ficar um detalhe bacana. O que nós vamos fazer? Vamos unir uma parte com a outra. Pode ser com a costura
de pet aplique, pode ser com a costura normal. Opa, eu tô sem nozinho na linha. Aí, eu vou fazer aqui com a costura normal, pra você ver que lindo que vai ficar. Não vai ficar tão lindo porque eu tô com linha rosa, né? Ó. E vai passando, vai fazendo. Pode até fazer os detalhes do meio da folha. Aqui é só um detalhe pra você ver, porque na verdade aqui eu usaria uma linha verde um pouco mais clara do que a cor do feltro. Não usaria rosa. E talvez, quem sabe. A gente que trabalha com isso tem uma gama enorme de ideias e sugestões e inspirações. Não devemos duvidar de nada. Aqui. Qual que é o detalhe dessa folha? É a costura em volta e o fato dela ficar um pouquinho mais grossa, tá? Ela fica um pouquinho mais firme do que a folha mais fininha, mais simples. Então, você faz de acordo com o que você quiser. Se você achar que fica bonito fazer com detalhes, sim. Se não, você pode fazer ela só lisinha, que também vai ficar lindo o seu trabalho. E você pode misturar, você pode mesclar folhas de outras cores, de tons diferentes de verde. Você pode colocar uma folhinha com detalhe e duas sem. Pode colocar apenas duas folhinhas. Você vai usar a sua criatividade, vai usar a sua imaginação e criar as suas folhas e as suas flores para poder decorar a nossa guirlanda de cor. Das letras é bem simples. Nós vamos utilizar os feltros das cores que você quiser e o molde das letras que vai junto com o curso, tá? O molde das letras contém todas as letras, então você pode escrever várias coisas. Eu nessa guirlanda vou escrever bem-vindos, então aqui eu já tenho até a letra B pronta, tá? Eu fiz com uma linha contrastante só para vocês terem uma noção de como vai ficar a costura. E eu usei manta acrílica aqui dentro para deixar bem fofinha, tá? Então, eu vou mostrar a partir do risco do molde. Nós vamos fazer todas as letras duplas, tá? Achar o avesso do feltro. Vamos colocar o molde. Esse molde, nós passamos o risco normalmente. Aqui nesse azul, eu vou ter que riscar um pouquinho mais, porque a caneta é quase da mesma cor. Então, eu deixo o risco um pouquinho mais forte, para eu poder ter a noção, para depois cortar por cima, tá? Então, aqui já está riscado. Como é uma peça dupla, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o feltro aqui. Aqui eu já estou com duas peças. Antes de cortar, eu vou prender com a agulha ou o alfinete em toda a volta para eu não me perder. Tá preso? E agora eu vou recortar. Lembrando que aqui eu estou cortando já as duas peças, ó. Elas já vão sair juntinhas. Vai ser só virar no direito e começar a costurar. Como vem todas as letras no molde, então dá pra fazer várias coisas. Essa aqui que eu tô fazendo vai ser de bem-vindos, eu vou colocar na porta da minha casa. Você pode colocar o nome, se você for dar de presente, você coloca o nome do bebê ou da pessoa. O bem-vindos, ele é tradicional, né? Geralmente a gente coloca na porta uma plaquinha e se tiver alguma coisa escrita vai ser bem-vindos, né? E essas letras são muito fáceis de fazer. Vocês vão perceber como é fácil de fazer. Ó, aqui eu já tenho cortado, só que ela tá no avesso. O que eu vou fazer? Vou tirar os alfinetes e vou virar a peça com o direito para fora. E aqui tá prontinha a minha letra E. Como que eu vou fazer agora? Agora eu preciso de linha e agulha. Eu tenho aqui, também vou fazer com uma linha de outra cor para você ver
como que faz essa costura, tá? Fica mais fácil pra ver com a linha de outra cor. Então, eu vou começar daqui. Passo a linha normalmente. O meu nozinho vai ficar sempre pra trás. Depois que eu for montar a guirlanda, os nozinhos vão ficar todos escondidos, tá? Como que vai ser o ponto da letra? Eu faço com o ponto mais simples, só que é aquele que fecha melhor. Ó, do jeito que tá pra frente, eu venho atrás e puxo na frente. E aí, esse ponto fecha totalmente a letra. Tá vendo? Vou fazer de novo. Eu estou pra cá. Eu venho por cima, desço e fecho o ponto. Opa, ficou por dentro. Não é pra arrematar. Deu pra entender? Ó, aqui, passo pra cá e puxo. Não é a costura reta, não é a costura que nós usamos pra fazer a corujinha, tá? Essa é a costura que ela vai fechando, ela faz assim na peça. Ela fecha a letra. Aí, aqui depois que eu colocar o enchimento, não vai ter perigo dele vazar. E também tem o detalhe do enchimento que não tem necessidade de ser muito enchimento, tá? Muito enchimento vai deixar a letra muito gordinha e na hora de montar é perigoso você nem conseguir colocar uma letrinha na outra, tá? Então, aqui, pra fechar certinho, sempre unindo uma peça com a outra, deixando sempre na mesma reta, pra poder fechar o uniforme, né? Até a costura não tem necessidade de estar totalmente certinha, porque a montagem da guirlanda, as letras ficam todas tortinhas, então a costura aqui já é pra se divertir mesmo. Vai ficar bem colorido. Aqui eu terminei de fazer o lado da letra, ó. Aqui tá terminadinho. E eu vou só continuar. Passo pra baixo. Se a linha ficar frouxa, você dá uma puxadinha, ela já volta. Agora, aqui no ponto em que eu estou na nossa letra E, eu comecei aqui em cima e continuei embaixo. Aqui eu vou começar a fechar a primeira perninha do E. Então, antes de eu começar a fechar, eu vou pegar a manta acrílica, só um pouquinho, porque eu não quero encher muito, tá? E já vou depositar aqui na perninha. Eu não preciso colocar tudo por enquanto, tá? Foi muito, tira um pouquinho. Só na perninha. Pra eu não ter dificuldade depois, por exemplo, se eu terminar de fechar essa perna aqui, essa parte aqui vai ficar aberta. Mas eu talvez não consiga colocar o enchimento até o final da perninha. Então, por isso é que eu prefiro colocar antes de fechar. E aí, depois que eu já coloquei o enchimento, vou unir as duas peças novamente e continuar a costura até fechar a perninha. A mesma costura. Às vezes, para fechar dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que segurar um pouquinho mais, porque está com a manta, né? Mas nada que um pouquinho de paciência, amor e carinho, aquilo que você faz, não dê um jeitinho. Terminando de fechar aqui, ó, tá fechadinho aqui e com manta aqui. Depois, no final, eu vou colocar a manta aqui, que vai ficar mais cheinha aqui, tá certo? Mas aqui a gente vai fazendo pedacinho por pedacinho pra poder fechar em cima depois. Agora eu já estou quase finalizando a nossa letrinha. Aqui eu já comecei a colocar um pouquinho de enchimento na parte de cá, eu já tô pra fechar aqui em cima. Vou colocar um pouquinho mais, pra deixar um pouquinho maior.
em cima. Aqui na beiradinha eu não coloquei ainda, tô colocando só aqui por enquanto. Coloca lá. Eu uso uma caneta ou até um palitinho para poder ajeitar o enchimento lá dentro, tá? Aí eu posso até tentar dar uma empurradinha um pouquinho mais para baixo para poder entrar naquelas perninhas que nós já colocamos, né? Só para não ficar desproporcional. E por último, o enchimento da última perninha aqui, do E. Para você ver que não é difícil fazer esse trabalho com a letra. Muita gente me pergunta se tem alguma técnica. Técnica não tem, é só paciência mesmo. Saber que você vai colocar, não vai entrar, você tem que ajeitar, tal. É tudo um pouquinho de paciência. Quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, a paciência já vem junto no pacote. E aqui, se você perceber que depois da costura ficou um pouquinho de manta pra fora, é só passar a tesoura aqui, já sai, tá? Então aqui eu vou finalizar a letra pra você ver. O trabalho finalizado, ele dá outra visão. Até tem a sugestão de que se você for fazer bem colorida essa guirlanda, vale a pena colocar essas linhas de outra cor, viu? Porque parece que eu gostei do negócio. Se você for fazer uma coisa mais delicada, com cores em tons pastéis, por exemplo, o rosa bebê, o azul bebê, tem o verde água. Se for um trabalho nesses tons, usar a linha da mesma cor da letra vai ficar melhor. Agora, um trabalho assim mais colorido, eu, por exemplo, fiz uma letra em amarelo e estou fazendo uma em azul. Então, o colorido aqui vai ficar bem legal, vai dar um charme a mais. Aqui eu já terminei de fechar em cima, ela tá toda fechadinha, letra E. Passei a última vez aqui a costura, eu venho pra trás e faço o arremate normal, puxando para trás. Não deixe o arremate pra frente e nem ficar aqui em cima. Puxa ele para trás. Arrematou, tirou o restante da linha. Aqui eu não sei se dá pra ver que ficou uns fiapinhos pra fora. Ó, cuidado pra não cortar a linha, hein, por favor. Corta. E está pronta mais uma letrinha. Aqui eu já tenho o B e o E prontinhos. Aqui depois, como eu falei que as letrinhas vão ficar bagunçadas, você pode colar uma em cima ou embaixo, uma tortinha e por aí vai. O meu vai ficar super colorido. Todas as peças prontas, agora nós vamos montar a guirlanda, tá? A guirlanda de corujas, ela tem o formato feito com um tronco, tá? Esse daqui fui eu que fiz. Eu usei um pedacinho de árvore mesmo, um tronco. Amarrei dois fios, um fio, na verdade, nas duas pontas. E montei essa aqui, que eu vou usar como guirlanda. Mas você pode montar de várias maneiras. Você pode montar a redonda, tá? Essa daqui é de papel, eu fiz como molde, mas tem de madeira, tá? MDF. E tem também, se você quiser, a redonda, que ela é fechada. Você vai montar ela em volta. Antes de montar, você pode colocar, encapar com tecido. Então, vai de acordo com a sua preferência. Então, primeiro, nós vamos começar usando as letras. Como a minha guirlanda eu vou usar na minha porta, eu vou querer que ela esteja dizendo bem-vindos. Antes de montar as corujas na guirlanda, eu vou montar as letras para que elas fiquem todas juntas, tá? Então, eu vou vir com a cola quente, vou posicionar as letras uma a uma e vou colar uma na outra. Vou fazer uma para você ver como que fica. Eu vou juntando uma letrinha com a outra, olha que belezinha. Agora vem o M, e o M eu vou colocar atrás.
quando eu faço essa junção, eu não tenho necessidade de fazer plaquinha para que seja escrito, tá? Então, por isso que eu faço essa junção. Essa junção deixa as letras bem firmes uma na outra, que não tem necessidade de colocar uma plaquinha para escrever. Aí depois eu venho, por exemplo, nessa daqui e só colo, né? Não sei se tá dando pra ver. E só colo as letrinhas. Então, eu juntei o bem, agora eu vou juntar o vindos. E você também vai montar de acordo com o que você quiser, a letra bagunçada, a letra mais certinha, uma pra cima, outra pra baixo. Sempre do jeitinho que você achar melhor, deixando a guirlanda com a sua cara. Todas as letras são bem coloridas, já por isso mesmo. Você vai montando, vai deixando tudo lindo. Dependendo do tamanho da letra, é a quantidade de cola, né? Se a letra é um pouquinho maior, vai pesar um pouquinho mais, então põe um pouquinho mais de cola. Se a letra é fininha, então não tem necessidade de tanta cola, tá? Só falta a letrinha S do vindos. Antes de colocar a cola, você posiciona a letra mais ou menos onde você quer, para que você não coloque cola nem fora do lugar e nem a mais. Então, aqui eu já tenho o bem vindos. E agora eu vou juntar um no outro. Eu vou colar o bem em cima do vindos. Posiciono, passo cola. Porque ali na minha guirlanda, eu vou colocar junto, tudo junto. E lembrando que como eu tô fazendo a guirlanda pra colocar na minha porta, e aqui em casa sou eu, somente eu com o meu marido, então eu fiz apenas duas corujas, tá? Uma que representa eu e uma que representa ele. Aqui só mais um pinguinho de cola. E tá pronto a minha escrita, ó. Bem-vindos. A cola quente, ela solta uns fiozinhos, tá? Não tem problema. É só você tirar depois, tá? Pra fazer o acabamento da guirlanda. O bem-vindos tá pronto. Eu reservo ali do ladinho. Agora eu vou montar a guirlanda. Se você fizer dessa forma, você coloca ela certinha na base da mesa. E vamos colocar as duas corujinhas. Lembrando que na coruja que for representar a mulher, a parte feminina, você sempre coloca um lacinho, coloca uma florzinha, que é para poder dar o arzinho mais feminino, tá? Então aqui, posicionadas as duas corujinhas, vou passar a cola onde eu quero que ela fique e coloco ela sentadinha. Quando eu estiver colando a corujinha, dá uma segurada, tá? Para que ela fique assim, bem posicionada no tronco, tá? Vem do mesmo jeito com a outra, segurando o tronco do mesmo jeito que eu falei e posiciono a outra. Aqui também seguro bem, seguro firme, para que ela se posicione corretamente no tronco. E ela vai ficar virando, lógico. Por isso que nós vamos complementar a guirlanda. Aqui, se você vê que tá caindo um pouquinho pra trás, tá puxando um pouquinho pra frente, dá mais uma colocada de cola atrás. Certo? Aqui, então, eu vou complementar com as flores. Nós fizemos várias flores, né? Eu complemento colocando as flores aqui no tronco, que é a decoração da guirlanda. Antes de a gente colocar o escrito, né, de bem-vindos, dá pra fazer essa decoração com flores menores também. Aí depende muito do seu gosto. Eu fiz flores maiores. Posso colocar embaixo no tronco, eu posso colocar na fitinha, no fio, né, que é a base da guirlanda. Vou segurar aqui, mas ela está praticamente pronta, tá? Eu vou colocar a base da guirlanda agora, que é o bem-vindos. Como que eu vou fazer? Eu venho atrás, aqui, ó, e vou
passar cola fechando essas partes aqui, ó. Exatamente, ó. Vê certinho a altura. Ela tá virando, mas ela vai virar mesmo porque o tronco tá pesado, tá? Veja certinho, você vai puxar ela, vai esticar o fiozinho pra cima. Esticou o fio pra cima, marca o meio. Marcou o meio, nós vamos ver onde o bem-vindos vai se encaixar. Deixa uma pontinha pra cima pra poder pendurar. Vem aqui. Vou até colar já, tá? Pra não ter perigo da gente se perder enquanto eu tô fazendo o vídeo. Aqui já tá colada na primeira base. Aqui como que vai fazer o acabamento? Eu gosto de fazer o acabamento atrás porque é o que vai segurar ainda mais o fiozinho. Então você pode pegar um pedacinho de feltro ou um pedacinho até de EVA, passa mais um pouquinho de cola, só mais um pouquinho, hein? E coloca em cima. Essa parte vai ficar atrás, tá? Não tem problema se ficar o EVA ali. No meu caso, eu estou usando o EVA. Peguei um EVA rosa que tem ali, um pedacinho que eu usei hoje. Coloca mais um pedacinho. É o que vai dar firmeza no seu fiozinho. Deixa eu virar aqui pra você, que tá colado aqui, tá? A mesma coisa, eu puxo um pouquinho mais pra baixo o fio. Opa, tô fazendo ao contrário. Aí. Depois que eu colei aqui em cima já, eu posiciono o fio um pouquinho mais pra baixo. Faço o mesmo sistema. Põe um pouquinho de cola. Pego um pedacinho de EVA. Põe mais um pouquinho de cola. E coloco o EVA por cima. E a mesma coisa do outro lado. Posiciono o fio onde ele vai ficar. Corto um pedacinho de EVA. Depois de passar cola, cola por cima, tá? Então, aqui está pronta a nossa guirlanda. E depois de todo esse processo, está pronta a nossa guirlanda, tá? Aqui, o que eu posso fazer a mais na guirlanda? Pegar as outras flores e colar ou no cabinho, posso colar aqui em cima também para fazer a decoração da escrita, tá? Mas aqui é a base da guirlanda. Se você vê que ela tá virando muito assim, você tem a opção de vir aqui atrás, dar um pinguinho de cola, tá? Atrás da coruja e colocar, fazendo o acabamento aqui. Eu vou fazer só pra mostrar. Vou fazer o acabamento com EVA também. Por isso que é muito bom a gente guardar esses retalhinhos, esses pedacinhos. Aqui, esse acabamento que eu tô fazendo aqui atrás, ó, vai segurar na hora que eu tiver com a guirlanda. Vou fazer do outro lado também. Corta um pedacinho, não precisa ser muito grande, pra ficar uma coisa bem delicada. Posiciono o fio atrás da coruja. Passo cola e colo o fio, passo mais um pouquinho de cola e colo o EVA. Isso aqui ele vai dar mais segurança na hora que estiver pronta a guirlanda. Aqui, ó. Aqui e aqui. E tá aqui pronta a guirlanda. Então, espero que você tenha gostado da nossa guirlanda e muito obrigada. Gostaria de agradecer bastante por você estar acompanhando as videoaulas da Belinha. Muito obrigada por ser nossa cliente.